Parabéns para vocês aí, todo esse esforço, esse empenho em melhorar o nosso mercado cada vez mais e buscar aprender, buscar informação para a gente melhorar as academias da gente. Gostaria de dizer que é um grande orgulho para mim estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, minha experiência com vocês. E meu objetivo aqui é ser útil, trazer informações, dicas práticas e coisas que realmente podem ajudar vocês a mudar a vida da academia de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre, eu fundei a Listenex há 14 anos atrás. Né? A nossa empresa ela respira a experiência do cliente desde o início, né? Especialmente que a gente trabalha com algo que tem tudo a ver com a experiência, que é a música. A gente atua com academias, mas a gente tem um braço forte também no varejo, em hotéis, no segmento de moda, e isso nos permite ter um conhecimento muito amplo sobre o que é feito de experiência em outros mercados que começaram antes do que o nosso. Antes da gente começar aqui a falar, nosso tempo vai ser meio curto, então não vai ter tempo para a gente abrir para dúvidas agora. O pessoal da minha equipe distribuiu para vocês aí umas filipetas para vocês preencherem com os dados de vocês e as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou tirar essas dúvidas por e-mail com vocês ao decorrer da próxima semana. Meu e-mail também vai ser compartilhado com vocês. E quem preencher vai concorrer ao sorteio de 3 caixas de som da JBL. Essas caixas são super legais, para quem não conhece, é um puta de um som, dá para fazer uma pequena festa em casa com ela, e é a prova d'água, então você pode levar para a piscina, para chuveiro, para onde você quiser, tá bom? Então vamos começar? Não esqueçam que o sorteio vai ser no sábado, dia 2, às 18 horas, lá no nosso stand, beleza? Galera, é o seguinte, esse aqui é o Eduardo, eu vou contar a história desse cara aqui. Esse cara aqui, como muitos de nós, sonhava em ter um negócio próprio, sonhava em ter uma academia, né? E esse cara, 5 anos atrás, depois de muito esforço, juntar dinheiro, vender carros, se juntar com outros amigos, ele conseguiu fundar a academia dele. Olha só que legal o post do Facebook do Eduardo aqui, ó, aquele fiozinho na barriga do primeiro dia do negócio da academia. O Eduardo estava super empolgado e com aquela sensação do tipo, consegui, né? Porque o empreendedor de primeira viagem, no princípio, ele pensa assim, o maior salto que eu tenho que dar é abrir o negócio. Mas é só o começo. Né? Não demorou muito, o Eduardo começou a perceber que não era tão simples assim. Né? As primeiras dificuldades já foram surgindo, né? Problema de liderança, professor que faltava, professor que não dava aula tão legal assim, reclamação de alunos, problemas de fluxo de caixa em épocas de baixa, e uma série de problemas. Mas o Eduardo ele enfrentava todos os problemas de peito aberto, e trabalhador como muitos dos proprietários de academias são. E o Eduardo descobriu um belo dia um terrível fato em relação ao negócio dele, analisando os dados. Né? O Eduardo percebeu que a quantidade de alunos que ele conseguia vender, colocar para dentro da academia dele, estava igual à quantidade que saía. Estava igual aos caras que cancelavam ou que não renovavam os planos. E ele chegou à triste conclusão, que é o seguinte, cara, minha academia não vai crescer mais? Como que eu vou sair dessa? Né? E o Eduardo não desistiu, ele foi estudar, ele foi buscar informação, ele veio para a IRSA, foi ouvir consultores e tudo mais. E aí ele percebeu, né, que tinha algumas coisas que ele fazia errado. E aí ele reestruturou os planos da academia dele, fez o nosso famoso plano anual, plano semestral, contrato, com alguma multa rescisória, colocou débito recorrente no cartão de crédito, uma série de estratégias, e a academia melhorou. Né? Ele conseguiu andar um pouquinho mais para frente, mas depois ele chegou de novo no balde furado. De novo ele chegou no momento de estagnação, onde a academia dele não crescia mais. E o Eduardo ficou muito mal, muito chateado e não sabe o que fazer. Olha a cara dele aí. Quantas vezes a gente, como empreendedor, não se sente assim, triste e preocupado, sem saber para que caminho que a gente vai. Mas tem saída. E é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos ajudar o Eduardo. Então, como eu disse, aqui as coisas comuns que vêm na cabeça quando se fala em retenção de aluno, isso aqui que está aqui. Plano anual, fazer o plano vencer na época de alta, ter multa rescisória, promoçãozinha, precinho, não é mesmo? Só que essas táticas, elas são que nem uma aspirina. Elas disfarçam os sintomas, mas elas não curam a doença. E para piorar, traz um monte de efeito colateral. Eu peguei no Reclame Aqui, peguei 10 academias, achei 1.900 reclamações, 70% delas sobre situações referentes ao momento de cancelar o plano, de ter o dinheiro de volta, do pagamento da multa e tudo mais. Ou seja,
Imagina o seguinte, se um aluno insatisfeito, ele causa um prejuízo grande para a academia porque ele conta para um monte de gente, imagina 1.900 caras. Não dá. Mas aí você vai me perguntar assim, porra, Ale, você está louco? Não vou usar mais plano com multa rescisória? O que você está falando? Olha, tem gente que já está usando não usar. Mas não estou sugerindo que vocês façam isso. É até importante porque você traz um certo compromisso inicial, pelo menos. Mas vamos combinar que isso não fideliza ninguém. Não fideliza cliente. E a verdade é uma só. Se o cara não está feliz, ele vai embora. É só uma questão de tempo. E é importante a gente ter uma mudança de mindset. Mudar a forma de pensar, como o Valério falou hoje à tarde aqui. Parar de pensar e focar tanto em como que eu vou amarrar esse cara, para começar a pensar em como que a gente vai encantar esse cara para ele querer ficar com a gente. Para a gente ter um relacionamento de longo prazo, porque a gente quer que esse cara renove o plano novamente inúmeras vezes e que ele não vá embora da academia, certo? Vamos fazer um pequeno exercício, pensar. Imagina que se você chega na sua academia segunda-feira, alguém da sua equipe mudou a regra e você não tem mais plano nenhum. É diária. Pagou, usou. O cara entra, paga um dia, vai embora. Quantos caras continuariam voltando? Talvez muito pouco. Talvez seria uma catástrofe, dependendo de como é que está a tua experiência. Agora, pensa no varejo. Pensa em restaurante, pensa em hotéis, pensa nesses caras que não têm contrato nenhum e que você frequenta sempre. Eles não têm nenhum plano para amarrar você. Por que você volta? Você volta porque você gosta de lá. Você volta por N fatores, nem sempre a gente consegue explicar exatamente o que é. Mas é a qualidade, você se sente bem, é bem atendido, é praticidade, conveniência. Todas essas coisas juntas, elas formam algo que se chama experiência, que é o que todo mundo está falando aqui hoje em dia, e daqui para frente, quem não estiver focado com experiência, tá ferrado. Né? E quer você queira ou não, sem planejar ou não, hoje a sua academia já oferece uma experiência. Resta saber se ela é positiva ou se ela é negativa. Porque se ela estiver negativa aos olhos do aluno, o que vai acontecer? Vai gerar insatisfação, vai estimular o cancelamento, vai gerar recomendações negativas, ele vai falar mal para os outros, e você vai perder a chance de ter um cara promovendo e falando bem do teu negócio por aí. Agora, se a experiência estiver positiva, você vai fidelizar o cara, igual o varejo. Você vai evitar que ele cancele, você vai estimular que ele renove o plano, vai fortalecer a indicação, porque quanto mais feliz e engajado com o negócio ele tiver, maior a chance dele indicar para os amigos, e você cria o vínculo emocional, que é o que te leva para o varejo de novo. Por que você prefere uma marca e não a outra? E a verdade é uma só, se o único vínculo do aluno com a academia for o plano, você está perdido. Essa que é a verdade. Sabe aqueles caras que vão para a sua academia, que adoram a academia, que treinam com frequência, que indica para os outros? O que ele tem de diferente daqueles caras que vêm e vão? Para esses caras que adoram a sua academia, a experiência está legal, é o que ele queria que você está entregando. Você está conseguindo acertar para esses caras. Para esse cara você pode tirar o contrato, esse cara aqui vai continuar com você por anos e anos. Agora, para esse aqui a experiência está negativa, não é o que ele queria. Talvez ele quisesse outra coisa. Talvez ele seja um perfil de cliente para outro tipo de academia, não a sua, e você devesse focar mais naqueles que você é bom de atender. E aí, como é que a gente faz para criar uma experiência positiva? Né? Tem um caminho para isso. Né? É fazer a gestão da experiência do cliente. A experiência do cliente é a percepção, consciente ou inconsciente, que o cara tem em relação à tua academia. É o conjunto de emoções e sensações que ele tem quando ele interage com a sua academia. Na recepção, na musculação, com os professores, nas redes sociais. Né? Quando o cara bota uma crítica lá, não pode apagar. Porque se você apagar, você está criando um problemão. E uma empresa que é focada na experiência do cliente, ela vai embora. E a empresa que é focada na experiência do cliente é aquela que tem o verdadeiro interesse em entender, ser especialista no cliente e tratar isso como um diferencial. Aqui alguns exemplos de cases, né? Por que o Netflix, nos Estados Unidos, uma informação muito legal, ele tem mais assinantes do que todas as empresas de TV por assinatura somadas. Por quê?
profundo conhecimento do que o cliente quer. Né? Então, ele sabe o que o cliente quer, sabe os filmes que o cliente gosta, as séries que ele gosta, e ele consegue buscar e até criar novas séries com base. Eles não criam o tema da série porque alguém lá da criação falou, nossa, que legal, vamos fazer uma série sobre isso. Não, eles monitoram, eles sabem o que você gosta. E aí eles pegam e produzem conteúdos relacionados ao que a maior parte dos clientes gostam. Por que a Starbucks consegue vender café por um valor 3, 4 vezes do que custa um café de verdade? Porque é uma experiência completa. Começa desde tratar você pelo nome, de ajudar você a escolher o produto, visual, música, tudo na loja é planejado para a experiência. O Uber. Por que o Uber é tão legal e cria um problemão para o táxi? Porque pega uma experiência que era terrível, horripilante, e traz experiência. Quando você senta no Uber lá, o que o cara faz? Pergunta se o ar-condicionado está bom, quer deixar a temperatura do jeito que você gosta. Pergunta se a rádio está boa, se você quer pôr em outra, quer colocar a música que você gosta. O carro está limpo, é uma regra. Tudo isso faz parte da experiência, a água, a balinha, e você não tem nenhum ponto de atrito, porque você desce do carro e vai embora, e sem pagar. E milhares de outros exemplos, que focam na experiência do cliente. O que esses caras têm em comum? Para eles colocam no topo da prioridade. Experiência do cliente é o maior objetivo. Temos que saber entregar uma experiência animal de acordo com o que o nosso perfil de cliente precisa. E aí a gente conhece profundamente esse cara, planeja essa jornada, né? Como é que vai ser? Treina a recepção, o pessoal falou aqui disso. Treinar o pessoal, como é que tem que ser o atendimento? Primeira vez que eu ouvi falar a experiência do cliente foi em 2003, 2004, quando eu comecei a minha empresa, e foi o Fábio da Central Surf, que é um cliente nosso até hoje, o cara tinha vídeo de fita cassete, mostrando para os vendedores como que era o jeito certo e o jeito errado de atender cliente. Por isso que passa o tempo, vem crise, vai crise, e o negócio do cara está lá, firme e forte. E não cresce mais para uma opção do cara, o cara quer ter um negócio que ele pode controlar. E essas empresas, elas monitoram e evoluem constantemente. Se eu não sei como é que eu estou, eu não sei o que eu tenho que melhorar. Então, uma coisa muito importante. Nas mídias sociais, essa semana, rolou essa imagem aqui, né? Então, assim, o que matou a Blockbuster? Não foi o Netflix, foi a falta de visão da Blockbuster de perceber que o cliente mudou e ele queria uma coisa diferente. A cobrança de multa, a falta de conveniência, né? De você ter que ir lá buscar, de você ter que ir lá devolver. O Uber não matou o táxi, como eu falei. O Uber entendeu o que o cliente queria e entregou, e o táxi ficou bobeando, não teve visão. O MP3 e a Apple não mataram a indústria da música. Quem se matou sozinho foi a indústria da música, exigindo que você compre um CD inteiro, sendo que você só quer uma música. Né? E aí vai embora. Né? No segmento de tecnologia tem muita coisa. A Amazon não matou os varejistas, mas as pessoas preferem comprar pela internet, não só pela conveniência, mas porque no varejo nem sempre a experiência é legal. Já começa que eu tenho que me deslocar, que eu tenho que ir até lá, então tem que ser algo realmente incrível. E é por isso que os shoppings estão virando centro de serviço. Por isso. Porque, senão, nos Estados Unidos já faz alguns anos que não se abrem novos shopping centers. E aí, voltando para o nosso negócio, né, trazendo isso aqui um pouco para o nosso universo, é o seguinte, não é academia low cost, não é a Michael Gym, não é nada desses novos modelos que vão quebrar academias as desavisadas. É a falta de conhecimento sobre o cliente. Entender o que o cliente quer e as expectativas dele. E a experiência ruim é que vai quebrar um monte de academia desavisada que não está percebendo o que está acontecendo. Não entender do cliente é o maior erro que um negócio pode ter nos dias de hoje. Tem que entender muito de cliente. E aí uma pergunta, né? Será que a gente conhece os nossos alunos? Olha umas perguntas aqui. Quantos não trocam sua academia por outra? Quantos será que não trocariam você por uma academia nova que abrisse do lado da tua? Quais os desejos e expectativas desses alunos? Quantos indicam para os amigos a academia? Quantos será? Qual que é o nível de satisfação que eles estão em relação à academia? E como será que está a entrega, na opinião desses caras? Será que está legal? Será que não está? A gente fica com esse ponto de interrogação, porque, na verdade, a gente não sabe isso. Né? A gente vê a caixinha lá de sugestão, ela fica lá na mesa, que nem o Valério falou. A gente não consegue ver isso de uma maneira eficiente, mas tem um método para isso. Esse cara aqui, o Fred, ele criou a metodologia Net Promoter Score, que é o NPS, que vocês precisam implementar na academia de vocês. É um jeito mais fácil, mais prático, mais objetivo de você saber e medir
como é que está a percepção do aluno em relação à experiência que você oferece e obter os insights vindo deles, do que você tem que fazer para ficar bom. E funciona como uma pergunta mágica, né? Vocês já devem ter respondido essa pesquisa. Qual que é a probabilidade de você indicar a Mega Jean para um amigo? Né? A não ser que o cara seja um tremendo sem vergonha, ele não indica nada ruim para quem é amigo. Então, essa pergunta ela é poderosa, só que é uma metodologia usada por inúmeras empresas ao longo do mundo todo. A gente usa e é animal para a gente. A Smart Fit usa, várias empresas usam, né? Magazine Luiza e por aí vai, companhias aéreas, e funciona mesmo. E é simples, de 0 a 10 a probabilidade de indicar e por quê? Que justifique o que motivou sua nota. Então, de repente, ele te deu um 10 e falou assim, porque a aula de Zumba é incrível. Legal, você sabe que a sua aula de Zumba é incrível, você pode trabalhar isso, botar mais gente na sala, porque você sabe que a tua aula é boa. Né? Ou o cara vai lá e vai colocar 3, você fala assim, a música da musculação é terrível. Você vai saber o que você tem de ruim. E é muito fácil implementar, né? Como é que funciona implementar isso aqui? Você vai enviar essa pesquisa para o seu aluno por e-mail, por SMS. Essa pesquisa ela tem que ser recebida a primeira vez 30 dias depois que o aluno entrou, para você conseguir medir a percepção inicial dele. E depois você passa a enviar para o cara a cada 90 dias. 90 dias ou 180 dias. A gente usa 90 dias. Se você estiver preocupado em espaçar mais, gerar menos volume de dados menor, pode ampliar. Mas é importante que seja recorrente, porque você vai conseguir acompanhar e identificar atritos que vão acontecer ao longo e poder fidelizar o cara. E usar um sistema para isso. A gente usa um sistema que chama Track Sale, que é muito legal. Mas eu sei que tem vários softwares de gestão de academia que já tem isso e ninguém está usando. Né? Só é importante observar se a metodologia lá nesse sistema está completa. Ela tem que mandar a pesquisa de 0 a 10 e a parte dissertativa e tem que conseguir configurar essa régua. E não é 30 dias a partir de hoje, é uma régua individual para cada aluno. Então é 30 dias depois que eu entro e depois a cada 90 dias para mim. E aí você vai saber quem são os alunos. Ó. O cara que deu nota de 9 a 10, ele é o promotor. Ele é o cara que está feliz, ele é o cara que adora a academia de vocês. Ele é o cara que é difícil para o concorrente levar, porque esse cara está super satisfeito. Esse cara aqui ajuda você, indicando para os amigos, ele é um promotor. Então é muito legal porque você tem os caras trabalhando para você de graça, falando bem do teu negócio. Não tem nada mais bacana para gerar novas oportunidades de aluno para você do que alguém falando bem da academia. Aí eu tenho os neutros, os cara que deu 7 e 8, ele é chamado de neutro, ele está em cima do muro. Né? Ele até indica a academia, mas com ressalva. Olha, a academia lá, pode ir lá na Megadinha, é legal, mas a aula à noite é muito lotado, ou a aula não é muito legal. Né? O cara sempre vai ter uma observaçãozinha que denigre um pouco a imagem da academia. E são muito fáceis para o concorrente levar, e esses caras podem virar promotores, com pequenas atitudes que você pode tomar. Né? Normalmente a insatisfação dos caras são coisas pequenas. E aí a gente tem os detratores, que são os piores. Né? Esses aqui que dão de 0 a 6, eles não estão satisfeitos. Esse cara é o cara que não vai renovar ou que vai cancelar antes. E esse cara ele gera prejuízo também, porque ele fala mal da academia para os outros. Né? E esses caras aqui, não precisa nem dizer, é muito fácil para o concorrente levar embora. E tem alto risco de cancelamento. E aí você, no final, vai ter um número, um indicador único, né? Que vai dizer para você como é que está a satisfação do teu cliente. Os sistemas que fazem isso já calculam sozinho para você, mas basicamente é assim. Quantos por cento dos caras que responderam a pesquisa são promotores? Aqui nesse caso, 80%. Subtrai os caras que são detratores, que são os caras que falaram mal, o em cima do muro não participa da conta, e aí você acaba tendo NPS de 60. Né? Aí você vai conseguir fazer um benchmark e comparar a sua academia com ela mesma no passado e com outros negócios, porque o NPS é universal, ele mede a experiência. Então, assim, 60 será que é bom? Tem essa reguinha aqui. Então, 60 está na faixa da zona de qualidade, que é de 50 a 74. Essa zona é uma zona é difícil de alcançar, mas as empresas de maior nível de qualidade estão aí. A gente flutua entre 60 e 65 dentro dessa faixa aqui. Acima dela, acima de 75, é a zona de excelência, que é as empresas mais que têm uma cultura enraizada de experiência do cliente já há muito tempo implementada que consegue chegar, que não é fácil.
E aí a gente tem para baixo a zona de aperfeiçoamento, de 0 até 50, que é assim, não está terrível, mas, cara, precisa pedalar, porque precisa melhorar rápido. E tem a zona crítica, que é abaixo de -1, que é o vale da morte. Se você não agir rápido, você está ferrado, porque você vai quebrar ou vai perder uma porrada de cliente. E depois disso, você precisa fechar o loop. O Valério passou ali rapidinho, eu vou explicar como é que funciona isso aqui. Isso aqui é o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa, o cara deu um feedback para a gente, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos simplesmente receber aquilo e deixar na nossa mesa aqui na caixinha de sugestão. Então, o que a gente faz, né, na nossa empresa? Os caras de nota de 9 a 10, a gente envia um e-mail para eles agradecendo, né? A gente faz o cara se sentir importante para ele ter certeza, ver que a gente realmente se interessou e que alguém leu isso. A gente pede indicação de novos clientes. Isso aqui é uma dica legal para caramba para vocês. O cara é promotor, o cara deu 9, deu 10. Pede uma indicação de aluno que ele vai te dar. Cria um voucher, também é uma ideia legal, criar um voucher para ele dar para os amigos, que é legal que você ainda engaja mais ainda esse cara, e aí você ainda cria uma chance dele trazer outros caras para vocês. E é legal também convidar esse cara a compartilhar o material da academia, a satisfação dele nas redes sociais nesse momento. Tá? No sistema que a gente usa, isso tem automático, então o cara consegue ir lá e compartilhar nas mídias sociais o negócio e ajudar a promover a gente. Aí os caras de 0 a 8, a gente faz o seguinte, a gente liga para todo mundo. Tá? Se você não tiver energia dentro da academia de vocês para fazer tudo isso, apesar que eu recomendo fortemente fazer, você pode usar o e-mail e ligar para os mais graves. Mas o que eu recomendo, o que eu faço na minha empresa, o que eu vejo os outros parceiros fazer é o seguinte, entre em contato com todos que responderam a pesquisa, agradece o feedback, faz o cara se sentir importante, entende o problema do cara e resolve o problema do cara na medida do possível. Se for alguma coisa que você não tem, que você não sabe se você vai ter, pelo menos você demonstra para ele que você tem a intenção. Olha, legal que você dá a sugestão de colocar essa aula tal. A gente vai analisar, vai colocar no plano de melhoria da academia e se for uma coisa que todo mundo está pedindo, vai acontecer. Mas não deixar o cara sem resposta. O que acontece no fechamento de loop, normalmente é o que faz o cara subir, né, na escadinha, né, de detrator para neutro, de neutro para promotor. Esse é o que você faz no fechamento de loop que muda isso. E aí é muito importante que você trabalhe para você evoluir a empresa, evoluir a academia com base nesses feedbacks. Então, a primeira coisa é compartilhar o NPS com o time. Sua equipe tem que saber o que está acontecendo, saber para que serve, saber qual que é o objetivo da academia e por que a academia está fazendo isso. Né? Compartilha com os caras, envolve os caras, aí depois você pega as opiniões abertas, porque vai ter uma porrada de opiniões abertas, meio diferentes, mas que dá para agrupar por categoria. Então, assim, quantos caras reclamaram da recepcionista? Quantos caras reclamaram do problema de manutenção dos equipamentos? Quantos caras reclamaram da música? Aí você mensura, agrupa esses caras, para você saber quais são os problemas mais urgentes para você agir primeiro. Aí você cria um plano de ação. Né? Eu voltei no formato de checklist para vocês copiarem, e quem preencher as filipetas aí, a gente vai mandar o material também, vocês podem ficar sossegados. Executa essas melhorias e, principal, mede de novo. O NPS vai fazer o trabalho sozinho, todo mês você vai lá olhar e vai ver como que está o NPS da academia. Uma coisa importante pra caramba que eu separei aqui, antes mesmo de implementar o NPS, falando de experiência, pontos importantes para você olhar já na segunda-feira. Então, assim, atendimento da recepção. Igual o Valério falou, a recepção é o para-raio de problema. E, normalmente, a recepcionista não está treinada para lidar com esses problemas, para responder para o cliente. Às vezes até não está treinada para uma situação constrangedora onde o cara está devendo e o cara chegou e a catraca não travou o cara. Então, assim, precisa treinar essa galera, porque o primeiro ponto, quando ele entra na academia de vocês, que influencia a experiência, é o que a recepcionista fala e como que ela responde as coisas para ele. E, normalmente, a recepcionista é uma pessoa menos capacitada, menos treinada, menos experiente do seu time. E isso cria um problema de experiência que é terrível, porque ele espera que, quando ele for na recepção falar de algum problema, que ele vai ter uma resposta. Atendimento dos professores é outra coisa importante. O professor precisa saber, precisa treinar esses caras, explicar para esses caras como é que tem que fazer para treinar, para atender legal os alunos,
Como que eu tenho que fazer? O que é mais comum? Você vai no horário de pico, tem lá 5, 6 professores, grupinho, rodinha, trocando ideia entre eles, e os alunos tudo lá sobrando. Aí a academia reclama assim, mas a low cost, não sei o que, lá não tem professor. Tem uma porrada de academia que não é low cost que também não tem professor, porque ele fica lá dando atenção para os colegas, fica dando atenção para os alunos mais antigos da casa, fica dando atenção para as menininhas mais bonitinhas, e ele não atende. Então, assim, a low cost, ela vem atender os caras que já estão acostumados a não ter professor, meu. Essa é a verdade. Olhar para as opções de aula, né, como é que está a experiência dessas aulas, principalmente. Então, assim, será que para a aula ser muito legal e a gente não perder os nossos alunos de aulas para academias especializadas, é muito importante a gente ver como é que está a experiência. O professor é bom, trata legal os alunos, a experiência é legal, ele toca música legal no nível alto, ele usa o headset, ou o cara fica baixando a música toda hora e toca a música igual o som ambiente do supermercado enquanto ele está lá dando a aula. Que eu já vi uma porrada de aula assim, rolando uma aula de bike com o som baixinho. Sem graça. E aí a gente não entrega experiência e daí a gente reclama, né? Que os caras abrem lá uma microgym de bike animal e levam uma parte dos alunos que gostam de bike. Lógico, a gente não está entregando uma aula de bike legal para o cara. Olhar para a limpeza da academia, isso é básico, né? Dispensa comentários. A manutenção dos equipamentos é um ponto importante, né? Lógico que a gente precisa cuidar da manutenção. Mas o que a gente peca às vezes? É uma coisa muito importante até de respeito com o cliente. Tenha umas plaquinhas escritas, equipamento e manutenção. Quebrou, põe lá imediatamente, para o cara não se machucar, para o cara não pagar mico de tentar andar na esteira, a esteira está quebrada, né? É uma coisa importante para mostrar o quê? Respeito, preocupação pelo cliente. Temperatura do ar-condicionado, que é um dilema, né? Que é um problema. Tá frio. Aí vai lá. Tá quente. Vai lá, muda. Quando a gente fala de experiência, a gente tem que ter um padrão de qualidade no nosso negócio. Então, assim, isso que a gente faz com o ar-condicionado na academia da gente, seria a mesma coisa que você ia almoçar todo dia no mesmo restaurante, comer o mesmo prato todo dia, e cada dia ele está feito de um jeito. Cada dia tem dia que está uma com mais sal, dia com menos sal, dia com mais pimenta, com menos pimenta. Como que eu vou fidelizar cliente se eu não consigo manter minha identidade? Né? Eu tenho que deixar a temperatura do ar-condicionado padrão. Para quê? Para aquele cara que já tem bastante calor, ele já sabe como é que é o clima da academia e já vai de regata. Né? Normalmente o cara que treina mais forte é esses caras. E o cara que sente muito frio já não vai de regata, vai com uma camiseta normal. Agora, se você fica mudando toda hora, já era. A mesma coisa acontece com a música da academia, a mesma coisa. Quantas vezes a gente entra numa academia, vai lá de manhã, eu vi isso pessoalmente, né, 14 anos atendendo mais de 2.000 academias, eu vi um monte de vezes, chega na academia, cadê a música? Está desligado e está passando Ana Maria Braga na televisão. Pô, gente, a gente está pecando. Né? Aí o cara vai lá na academia low cost, vai lá na Smart Fit e a música tá bombando, tá legal, e não tem Ana Maria Braga na TV. Com certeza é só uma pequena parcela dos alunos que quer ver Ana Maria Braga, não é todo mundo, não. E o nosso negócio tem que ser pensado para oferecer uma experiência incrível para todo mundo. Não posso atender um cara em detrimento de uma porrada de outros alunos. Né? E a música na academia é uma coisa fundamental. Né? Quem que nunca teve reclamação de música na academia? Todo mundo tem. Se não existisse, a Listenex também não existia, porque isso é o que a gente faz. Mas por que tem tanta reclamação de música? Porque a gente não leva a sério, não faz do jeito certo a música na academia. A música ela é uma parte ativa da experiência, não é somzinho ambiente. E normalmente a gente vê o quê? Pô, o cara vai lá, esquece, deixa o som para a última hora, vai lá na Santa Efigênia, compra um monte de equipamento barato, põe, o som fica ruim. Aí ele coloca alguma coisa para a recepcionista pilotar lá, YouTube, Spotify e tal. Hoje tem essas ferramentas mais novas. Antigamente era MP3, CD. E, no final das contas, quem está escolhendo a música que toca na academia? Recepcionista. Baseado em quê? No que os caras estão pedindo, no que ela gosta mais. Né? E aí você tem uma experiência terrível. Né? A música certa vai motivar. Se a música estiver certa para a maioria dos alunos, ela vai motivar, vai engajar, vai criar uma experiência positiva. Se for ruim, ela desmotiva, irrita e destrói a experiência. Tem que pensar. Né? E a música certa é difícil de você, tem que ser bem pensada, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Né? Então vai ter um cara que vai falar assim, eu quero Wesley Safadão, põe o Wesley Safadão na academia. Se não for o que a maioria gosta, não vai pôr, meu. Não adianta você querer botar uma vez o Wesley Safadão lá, uma música do Wesley Safadão na playlist para agradar esse cara, porque tem uma porrada de nego puto da vida por causa disso. Né? Então você tem que pensar, né, se especializar, quem que é o perfil do meu cliente?
E aí a gente pega e toca o que a maioria, o que a preferência da maioria, né? O que a maioria dos meus alunos, do meu público-alvo gosta. Que eu tenho que saber qual que é o meu público-alvo. Que um dos maiores erros que uma academia pode cometer é falar, vou atender todo mundo, e não entender quem que é o cliente. E aí você tem que saber lidar com feedback, porque vai ter o cara que vai na recepção pedir o Wesley Safadão. Você vai falar para ele assim, olha, muito obrigado pela sua sugestão. Né? A gente faz pesquisa, a gente tem um modelo de pesquisa, depois a gente compartilha com vocês. A gente faz pesquisas e se for algo da preferência da maioria, vai entrar sim. Muito obrigado. Mas a playlist é feita para a academia como um todo e se for legal para todo mundo, a gente vai pôr. Ponto. E aí, se vocês quiserem uma ajuda, lá no nosso stand a gente pode passar para vocês. Se você for cliente, dá para fazer a pesquisa, a gente tem uma ferramenta para isso. Se você não for, a gente tem os modelos em Excel para você aplicar a pesquisa, para saber fazer a pesquisa, para fazer do jeito certo. E a gente também tem produto que cuida disso para você, se você quiser. Bom, para você não esquecer, sair daqui e deixar isso aqui cair em esquecimento, eu fiz um checklist para você não esquecer, para você tirar foto, para você não esquecer e aplicar mesmo. Porque o que é comum? A gente vem aqui, vê um monte de palestra, depois a gente volta para o nosso negócio, a gente é soterrado pelos problemas e demandas do dia a dia, daí a gente não faz nada. Né? Então, vamos prestar atenção nessa parte. Então, aqui, ó, checklist, primeiro lugar, planejar e focar na experiência do cliente. Se a gente não fizer isso, não vamos chegar em lugar nenhum. E quem fizer, vai sair na frente. Não vamos deixar o concorrente sair primeiro, certo? Se não é medido, não é gerenciado. Não tem como saber se a experiência está boa sem medir. Implementa o NPS na sua academia. Se bobear, seu sistema de gestão já tem, você não está usando. Então, vamos dar atenção para isso. Não ignorar o fechamento do loop. Não adianta nada vir aquele monte de sugestão no NPS e ficar igual a caixinha de sugestão da academia lá em cima da mesa. Tem que agir. Senão, não vai ter resultado nenhum. Monitorar e estimular a frequência dos alunos. A gente não falou nada sobre isso agora, mas é fundamental. Explicar para o pangaré que foi treinar segunda, terça e quarta, que se ele não vier quinta, sexta, se ele não vier mais, se ele desaparecer e só voltar na próxima segunda, o resultado dele está perdido. Não vai ter resultado, porque o cara vai ficar todo esse tempo sem treinar. Então, precisamos falar para o cara, pelo menos assim, cara, é o seguinte, ó, se você não vier na sexta, pelo menos, você vai ter que vir no sábado. Porque senão você está perdendo o seu tempo. Porque também, se ele não tiver resultado, a gente não tem experiência. Né? Demonstrar essa preocupação pelo cliente é fundamental. Focar no atendimento. Focar no atendimento. Buscar treinar a equipe, capacitar a equipe, mas começa do início. Né? Essa semana, a gente recebeu uma ligação de um cliente nosso, eu não lembro exatamente o nome da academia dela, mas ela falou assim, cara, eu queria saber como que vocês fazem para ter um atendimento tão legal. Para vocês terem uma ideia, a gente faz avaliação do atendimento telefônico da empresa e a gente tem mais de 95% do atendimento avaliado como ótimo. Porque a gente leva muito a sério isso. Como é que vocês fazem? Puta, a gente faz um monte de coisa, mas a gente começa contratando os caras certo, treinando os caras certo, trabalhando, entendendo de liderança de equipe, porque se a gente não souber liderar, uma vez que a gente decide ser empreendedor, ter uma empresa, a gente é líder. Se a gente não for bom líder, nosso negócio fracassa. Então, se a gente não for bom líder, a gente tem que procurar bons líderes para estar do nosso lado. E aí a gente busca um atendimento incrível. Fazer o aluno se sentir especial. E organizar evento para o aluno, né? Para criar novas experiências. Várias vezes eu falei isso e os caras falam assim, poxa, Alexandre, eu estou precisando ganhar dinheiro e não gastar, né? Eu vou fazer evento na minha academia, gastar dinheiro com isso daí. Cara, é experiência. A gente tem que fazer, a gente não quer criar vínculo emocional, a gente não quer se aproximar do nosso cliente, nada melhor do que fazer coisas legais para o cara participar, para fazer diferença na vida do cara. O cara está buscando experiência, né? E a gente pode entregar isso para eles. E você investe uma merreca e faz um negócio legal. Lembra sempre, quando se fala de experiência do cliente, muitas vezes são os pequenos detalhes que fazem as grandes diferenças. Eu treinei em uma academia durante muito tempo, e na época, não vou entrar em muito detalhe, mas assim, na época fazia tempo que eu não treinava, já faz bastante tempo isso. Aí eu fui treinar, aí eu estava suando, me matando lá na esteira, o professor veio e me trouxe um papel de toalha, assim, para me secar o rosto. Puta gentileza. E ele não foi treinado para isso. Ele fez porque ele quis. E foi um negócio super legal. Só que depois ele foi proibido de fazer. Os caras falaram assim, não, você está gastando papel. Olha só, né? Então precisa pensar. E agora, a gente vai voltar a falar do Eduardo, né? Para não esquecer desse cara. Como é que está o Eduardo hoje?
Eduardo está feliz lá, ó, a carinha dele. O que aconteceu com o Eduardo? O Eduardo veio aqui na nossa palestra, o Eduardo implementou o NPS, identificou os pontos que ele precisava melhorar, a música era um deles, e o Eduardo deu já percebeu, em 90 dias para frente, né, falando do futuro, ele percebeu já uma melhora no índice de NPS da academia dele. E a equipe da Megadim, hoje, está motivada, está engajada em entregar a melhor experiência possível para os alunos. Ele, inclusive, criou um plano lá, com a equipe dele, que quando eles atingem certos patamares, tem bonificação, tem premiação, e os caras estão super engajados nisso. E o Eduardo está feliz da vida, e os alunos dele, mais ainda. E o Eduardo está tão feliz que ele mandou um recado para vocês. Olha lá o recado do Eduardo. Encante, fidelize e cuide da experiência, que o resto vai ser consequência. Cliente feliz é o cliente fidelizado. Muito obrigado. Aqui estão os meus dados, meu e-mail. Se vocês quiserem mandar perguntas por aí, fiquem à vontade. Amanhã a gente vai estar no nosso stand aqui, então se você quiser já dar um salto na experiência na parte de música, só procurar a gente no nosso stand. Estamos com condição especial aqui na ISA. Muito obrigado, sucesso e uma experiência incrível para os clientes de vocês. Até logo.